Ele é um garoto otaku nerd que é apaixonado pela sua amiga, mas ele se transforma em um cachorro e começa a espionar sua amiga. Eu sou Zeon Anime e bora! Harumi é um otaku nerd que faria qualquer coisa por sua paixão, mas não conseguia encontrá-la porque era feio. No entanto, seu desejo se realiza quando ele morre e renasce como o cachorro dela. Mas ele descobre que ela não é inocente e é uma maníaca louca que transformaria sua vida em um inferno vivo. Tudo começa no dia em que ele está lendo um livro de seu autor favorito, Akiyama Shinobu, em um café. E enquanto folheia as páginas, pensa sobre o volume final intitulado Luxúria, que ainda não foi lançado. Ele diz a si mesmo que não pode morrer sem lê-lo, mas mal sabe a tragédia que o aguarda. Ele de repente percebe que sua carteira sumiu, e enquanto a procura, nota que está acontecendo um assalto no mesmo café. Enquanto ele se pergunta o que está prestes a acontecer, o ladrão de aparência feia de repente aponta a arma para ele e manda ele e a outra pessoa atrás dele se levantarem. É quando Harumi percebe que alguém esteve lá o tempo todo. Ele vê a garota absorta em escrever, alheia ao que está ao redor, mas o ladrão acha isso insultante e se aproxima dela com a arma apontada. Ele quase atira nela, mas Harumi, pensando que é o Batman, rapidamente agarra a arma e começa a lutar com o ladrão. No entanto, o sujeito o empurra para o chão antes de estourar seu cérebro com um rifle, chocando Harumi, que pensava que tinha armadura de enredo. Enquanto isso, a garota nem percebe o que aconteceu e continua escrevendo com toda a sua atenção. Harumi entra imediatamente no reino das almas e se pergunta se agora está morto. O cara começa a pensar na família, nas garotas que ainda não conquistou e até nos livros que ainda não leu. O livro Lust aparece de repente diante dele e ele estica a mão para alcançá-lo, mas de repente se transforma em um cachorro e sua alma é sugada para dentro. Ele acorda de volta no reino terrestre e vê esse cara feio com um afro que vem dizer olá, feliz que ele está acordado. Enquanto isso, Harumi, que ainda não percebeu o mistério que acabou de acontecer com ele, fica animado por estar vivo, mas se pergunta por que o cara do afro continua chamando-o de cachorro. De repente, ele vê um espelho bem na sua frente e percebe um cachorro ali. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo aqui e fica apavorado ao perceber que sua vida miserável foi reduzida a um mero cachorro. Mais tarde, ele descobre que o cara do afro o encontrou na chuva e o levou para a loja de animais. Harumi está triste por ter renascido como um cachorro, mas se sente pior porque não leu um livro há uma semana. Ele começa a desejar livros e até quer que alguém digite algo para ele poder ler. Quando começa a chamar o nome do seu autor favorito, a mulher do café do dia anterior entra de repente na loja. Ela se aproxima do cachorro e pergunta se é ele, chocando Harumi, e ele se pergunta do que ela está falando. Enquanto ele permanece sem palavras, ela pergunta ao cara afro quanto custa o cachorro, mas ele diz que não está vendendo. Então ela de repente tira uma tesoura e habilidosamente corta a gaiola do cachorro em 2 segundos, aterrorizando o dono da loja. Em seguida, a garota estranha agora comprou o cachorro, então ela o amarra e ameaça execá-lo. Mas Harumi continua latindo de medo. Ela o adverte para não abrir a boca quando estiver falando, fazendo-o se perguntar como deve fazer isso. No entanto, ele de repente percebe que ela pode ouvir seus pensamentos, ficando boquiaberto. Ele começa a implorar por sua vida, já que a havia maltratado em sua mente antes, e pergunta-lhe como isso é sequer possível. Ela então revela que a voz dele tem estado em sua cabeça nos últimos dias, e quando seguiu a voz, acabou na loja de animais. Ela pergunta a ele se é ele que está soando na cabeça dela, mas Harumi pergunta se ela realmente é. Ela se apresenta como Natsuno. Ela tem 20 anos e tem melões de tamanho médio. Ela retoma ameaçando-o e ele fica deprimido com sua vida inútil, dizendo que primeiro foi uma situação com um ladrão, e agora uma Karen com uma tesoura. Ouvindo isso, ela fica surpresa e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ao mesmo tempo, Harumi nota a cor dos olhos dela e imediatamente descobre que é a mesma garota do dia em que ele morreu. Além disso, ao perceber que é o cara que morreu por causa dela, o humor de Natsuno muda e ela sai imediatamente. No dia seguinte, ela volta com roupas suspeitas e pergunta a ele se ele gostaria de Smash ou PES, mas ele responde que está mais interessado em livros cheios de enredo do que em garotas tridimensionais. Ele comenta ainda que não é como se ela fosse tridimensional de qualquer forma, já que é tão plana quanto uma prancha de surf, irritando-a, e ela tenta cortá-lo em pedaços novamente. No entanto, ela de repente diz que ele pode ficar aqui por um tempo, já que não tem pra onde ir, surpreendendo Harumi, que fica chocado ao ver que ela acredita em sua história sobre reencarnar como um cachorro. Ela então pergunta o que ele quer e ele responde: livros. Ela então o leva para sua biblioteca, que está cheia de livros diferentes, deixando o pequeno cachorro feliz. Ao caminhar pela biblioteca, ele nota que ela tem todos os livros de Akiyama Shinobu e os elogia, mas ela diz que apenas chamou seu nome, surpreendendo-o. Ela revela ainda que ele estava chamando seu nome quando estava na pet shop, mas ele responde que só soube seu nome quando ela se apresentou. No entanto, ela lhe diz que está se referindo àquela que ele acabou de mencionar, chocando-o. Enquanto ele duvida do que ela está dizendo, ela lhe fala que Natsuno é seu nome verdadeiro, mas Akiyama Shinobu é seu pseudônimo, deixando-o sem palavras. Chocado por finalmente ter encontrado sua autora favorita, ele lhe diz para começar a escrever imediatamente o último volume de Lust.
É assim que Harumi começa a viver com seu autor favorito e a ver como ela vive sua vida. Enquanto isso, um dia, enquanto Nano assiste à TV, ele vê as notícias sobre sua morte e o responsável por isso. Então ele de repente percebe que deixou sua carteira, que continha o cartão de pontos da livraria, em casa, o que o deixa triste porque havia acumulado muitos pontos. Natsuno percebe isso e mais tarde naquela noite, ela faz uma ligação para perguntar sobre a carteira da vítima e o endereço da casa dele. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã, ela de repente lhe diz que vão sair para acertar as contas, surpreendendo-o. Depois eles saem e no caminho, Harumi tem uma boa visão da plot de Natsuno em 4K graças à sua altura e posição, mas ele fica imediatamente envergonhado. Natsuno o chama de cachorrinho culto, mas o cara culpa o fato de ainda não estar acostumado com este corpo e diz que está interessado apenas em textos. De qualquer forma, logo eles encontram o cara de afro, e ao ver Natsuno, o bro fica traumatizado novamente enquanto ela diz que odeia afros porque são difíceis de cortar. Eles continuam caminhando e um palhaço de cabelo amarelo com um grupo de homens de preto começa a fazer uma apresentação inútil tentando chamar a atenção de Natsuno, mas Natsuno ignora sua cara idiota. Então, um careca vem para levá-la à força. Enquanto isso, Harumi acha o rosto familiar, mas não lembra onde a viu. Eles logo chegam ao antigo apartamento de Harumi, e enquanto Natsuno se dirige para o quarto 1202, como mencionado nas notícias, Harumi revela que seu quarto é na verdade o 1201. Ele explica a situação, mas Natsuno insiste que eles vão ao quarto 1202 de qualquer forma. Harumi diz a ela que eles não têm a chave, mas ela de repente tira um molho de chaves, o que o choca sobre por que ela as tem, e ela diz que tem influência. A irmã dela é policial. Ao entrar no quarto, Harumi de repente vê um jornal no chão e se pergunta por que está lá, já que foi publicado apenas no dia anterior. Então, Natsuno revela que o homem que atirou ainda está escondido em algum lugar. Ela explica ainda que depois que o homem o isekai'd, ele encontrou sua carteira que continha uma chave e suas identidades, e como ele não tinha para onde ir, ele deve ter vindo para o apartamento dele. No entanto, ao tentar usar a chave, ele deve ter percebido que a chave na verdade pertencia ao quarto 1201, que ninguém mais conhecia. Ele acabou encontrando um esconderijo perfeito onde a polícia e a família de Harumi nunca investigaram. Harumi fica chocada com a realização, e naquele momento, eles de repente ouvem um barulho vindo de fora. Eles saem imediatamente, apenas para encontrar o culpado tentando escapar. Eles o perseguem imediatamente, e depois de correr por um tempo, ele de repente para e os encara. Ao ver o rosto dele, Harumi percebe que algo mudou nele. No entanto, o culpado afirma que ainda não pode ser capturado, e de repente, ataca Natsuno, dando-lhe um soco que a derruba no chão. Nesse momento, eles observam um dos livros de Akiyama Shinobu em sua mão. Ele tira outro, e Harumi assume que ele deve estar usando esses e outros no bolso para se defender. No entanto, o cara de repente declara que ainda não pode ser capturado até terminar de ler todos estes, fazendo Harumi perceber imediatamente que ele começou a ler os livros de Akiyama Shinobu durante o tempo que esteve na sala. E os livros o mudaram. Natsuno está divertida que ela também tem um criminoso lendo seu livro, mas ela se aproxima dele e eles começam a lutar. Enquanto isso, Harumi está chocada com a técnica de luta do criminoso, porque é a mesma dos livros de Akiyama Shinobu. Após uma série de trocas entre os dois lutadores, com Natsuno também lutando como uma profissional por ser uma especialista em artes marciais, ela consegue cortar os livros das mãos e bolsos dele, quase deixando o homem louco. Ela finalmente o derruba na grade da ponte e sugere que Harumi só precisa empurrá-lo um pouco e o culpado estará morto, o que não seria pecado, já que um cachorro fez isso. Harumi se pergunta sobre o que diabos ela está falando, e Natsuno pergunta a ele se ele não quer se vingar, já que ele deve odiá-lo. Ela diz pra ele acabar com ele, e depois de um momento de silêncio, Harumi vai até o cara e o puxa de volta para a ponte, chocando Natsuno. Ela pergunta por que ele fez isso, e ele responde que agora o culpado também ama livros. Ela parece não entender, já que essa é uma oportunidade de se vingar do homem que o mandou para outro mundo, mas Harumi responde que o ato já foi feito de qualquer forma. Ela o chama de mentiroso, mas Harumi diz para ela ler a mente dele e descobrir, chocando-a. Ele acrescenta que, afinal, ele está vivo, e se vingar não o transformará de volta em humano. Ele então diz que a única coisa que ele pode fazer a alguém isekai agora é ler. Ao ouvir isso, Natsuno lhe diz que a pessoa que ele salvou vai desviver o homem que o executou, levando Harumi a perguntar por que ela faria isso. Ela revela que ele morreu porque estava tentando salvá-la, e é por isso que ela deveria vingá-lo. Harumi instantaneamente percebe que ela está fazendo isso porque se culpa pela morte dele, e enquanto ele tenta convencê-la do contrário, Natsuno não escuta, chamando de culpa dela ele estar morto. Ele fica nervoso e a derruba no chão, já que ela não quer ouvi-lo, antes de explicar que ele fez o que queria fazer e que não é culpa de ninguém. Ele diz a ela que tem certeza de que ela teria feito o mesmo, mas ela responde que ele não sabe nada sobre ela. No entanto, ele diz que sabe que ela faria o mesmo, pois viu isso em seus livros. Ela escreve como se sua vida dependesse disso, e ele também os lê como se sua vida dependesse disso. Então os pensamentos dela agora vivem dentro dele.
Ele diz a ela para não chorar mais, mas é nesse momento que ela aumenta o tom do choro. Mais tarde, a caminho de casa, Natsuno começa a sentir-se atraído e oferece-se para abrir o peito para ver se ela entenderá como ele está se sentindo, dizendo que às vezes, quanto mais gostamos de alguém, mais queremos atormentá-la. Mano acha que isso é semelhante ao que um comentarista psicopata e estranho escreveria no Reddit. Natsuno então menciona que ela pode continuar seu novo livro, e ao ouvi-la dizer livro, Harumi de repente se lembra de que não trancaram sua biblioteca. Ele diz que eles vão imediatamente porque aqueles livros são praticamente seus filhos. Ao ouvir filhos, Natsuno entra na ilusão de como seria ter bebês com ele, mas fica brava quando ele a chama de sonho de carpinteiro, para chamar sua atenção. No dia seguinte, Harumi acorda de um terrível sonho em que Natsuno ameaça cortar o seu pepino, já que ele parecia estar flertando com outra garota logo depois de terem conversado sobre ter filhos. Ele está surpreso por estar sonhando com ela e conclui que realmente precisa temê-la, mas se pergunta como está a garota que viu no sonho, Madoka. Ele sai para a sala e encontra uma garota deitada sobre a mesa. Ele a chama por um momento e quando ela não acorda, ele se aproxima para ver se ela não está morta ou algo, mas o que ele encontra em vez disso é chocante. A estranha senhora começa a agir como se acabasse de escapar do hospício. Harumi pensa que as coisas podem ficar sangrentas se Natsuno aparecer e vê-la assim, mas ele fica chocado quando Natsuno chega e calmamente diz para ela se sentar. Depois de se sentar, Natsuno mostra a ele o documento de identidade da senhora, e ele fica realmente chocado ao perceber que esse idiota assustador é a editora do infame Akiyama Shinobu, chamada Suzuno. No entanto, ele está entusiasmado por assistir ao encontro entre um autor e um editor, algo que nunca teve a oportunidade de ver. Enquanto a reunião continua, Suzuno comenta que o trabalho que Natsuno acabou de enviar é um lixo, chocando Harumi, e Natsuno responde que ela está passando por uma crise. Suzuno sugere que ela tente mudar de ares, talvez fazer uma viagem ou mudar sua aparência, mas Natsuno responde que isso é estressante demais. Então Suzuno sugere que ela coloque implantes de melão, já que qualquer um que a veja pensaria que ela é um homem. Suzuno ainda a destrói mais, pressionando seus canhões na mesa e dizendo que teria compartilhado alguns dos seus, se pudesse, fazendo Harumi temer por ela, porque ele sabe o que isso pode causar. Natsuno fica com raiva e imediatamente usa sua tesoura para cortar uma parte da gola de Suzuno. Embora Harumi argumente que ela não deveria usar suas tesouras em um ser humano de verdade, a editora assustadora agradece a Natsuno por cortá-la, porque isso a faz sentir-se mais viva, chocando Harumi. Natsuno comenta que apenas Suzuno e seu cachorro apreciam seus cortes, mas Harumi protesta rapidamente que ele não. Nesse momento, Suzuno acusa Natsuno de não informá-la antes de ter um cachorro, levando Natsuno a perguntar por que precisaria de sua permissão. Suzuno então diz que Natsuno está traindo-a com outro cachorro quando já tem um. Ela ainda diz que tem certeza de que o cachorro gosta de ser cortado e expressa o desejo de ser cortada assim pelo menos uma vez por semana. Harumi se pergunta quem diabos é esse idiota. Suzuno finalmente diz a Natsuno para levar o tempo que precisar para escrever, já que ela ainda tem tempo suficiente em sua agenda. Nesse momento, Harumi pensa sobre o bloqueio que Natsuno afirmou estar enfrentando e percebe o quanto é verdade. Ele também percebe que ela está sempre no fluxo após um incidente e ele lhe conta o que observou. Mas ela de repente pergunta a ele se deveriam criar imediatamente um caso de assassinato de cachorro para colocá-la de volta nesse estado, fazendo ele perceber que sua vida não está segura. Suzuno logo se levanta para sair, mas antes de sair, informa a Natsuno sobre os recentes incidentes de ataque na área e diz para ela ter cuidado, surpreendendo-a. Mais tarde, quando Harumi lê o jornal sobre os incidentes do esfaqueador, ele pergunta a Natsuno desde quando ela está nesse suposto declínio. Ela diz que é desde agosto que Harumi lembra como o mês em que ocorreu o incidente do café. Enquanto ele tenta ligar os pontos, ela de repente lhe diz que, agora que pensa nisso, ela está em baixa desde que ele chegou, o que Harumi considera uma desculpa plausível. No entanto, enquanto ele tenta defender que seu estado de baixa pode ser devido a outros motivos, ela corta uma parte da pele dele para a sopa. Alguns dias depois, Suzuno visita novamente para perguntar se Natsuno está escrevendo agora, mas ela diz que ainda não. Então Suzuno sugere que ela leia algumas revistas para mudar de ares. Ela então traz uma revista contendo o relato do incidente do esfaqueador, e ao lê-la, Harumi descobre que todas as vítimas foram esfaqueadas enquanto caminhavam à noite. Natsuno sugere que Suzuno se use como isca para atrair e capturar o assassino, prometendo recompensá-la com abuso. A maníaca fica entusiasmada porque sua linguagem do amor é o abuso, e ela assegura a Natsuno que isso será resolvido imediatamente antes de sair correndo da sala. Depois, Natsuno percebe que Harumi está preocupada com isso e imediatamente pede para eles mesmos irem encontrar o agressor. Eles vão a uma livraria para perguntar sobre o incidente, e o recepcionista conta sobre o boato de uma garota que espantou o suspeito com um livro de Akiyama Shinobu que ela tinha. Nesse momento, outro homem revela que a próxima vítima teria sido atacada após comprar o livro de Akiyama Shinobu. Mais tarde no caminho, eles encontram um trabalhador quebrado de segunda a sexta que diz que seu colega foi atacado no caminho de volta para casa depois de lerem um café. Ele também estava lendo um livro de Akiyama Shinobu. Depois disso, Natsuno e Harumi continuam andando e encontram um esquisito de cabelo amarelo novamente. Mas desta vez, ela está cantando Shine Bright Like a Diamond.
No entanto, Natsuno a ignora novamente, levando Harumi a perguntar se ela a conhece. A de cabelo amarelo continua aparecendo diante deles para chamar a atenção de Natsuno, e ao vê-la novamente, Harumi de repente percebe que é a famosa ídolo, Maxi, que também é uma autora best-seller. Ele a olha por um momento, e Natsuno revela que Maxi tem a seguido ultimamente, fazendo-a se perguntar como ela sabe sua verdadeira identidade. Maxi se gaba de que queria ver como outra autora como ela brilharia, mas acontece que Natsuno é bem escura. Enquanto isso, Natsuno a ignora e continua, mas Maxi diz que isso significa que ela deve estar com medo dela, atraindo sua atenção, porque ela não vai deixar algum idiota se exibir para ela. Ela se vira com suas tesouras e promete cortar os cabelos dourados dela, para que sua cabeça possa brilhar ainda mais. Maxi também faz suas ameaças, dizendo que vai estourar seus balões para deixá-la ainda mais achatada. No entanto, antes que isso possa se transformar em uma briga completa, um de seus guardas vem para levá-la embora novamente à força. Na cena seguinte, enquanto Harumi e Natsuno tentam descobrir o que pode estar acontecendo com os incidentes de ataques, de repente eles ouvem que outro incidente aconteceu. Ao chegarem à cena, percebem que a nova vítima é o cara afro. Natsuno de repente vê o suspeito e o persegue imediatamente. Enquanto isso, Harumi, o idiota, percebe um livro em um espaço isolado e o segue, apenas para encontrar um dos livros de Akiyama em um lugar sombrio. Ele decide ler até Natsuno voltar, e enquanto se aproxima, ele é capturado imediatamente apenas para acordar mais tarde no quarto 102 e descobrir que tudo foi planejado por ninguém menos que Madoka. Enquanto isso, Natsuno continua a perseguir o suspeito, mas logo o perde de vista. No entanto, ela vê um de seus livros cair de... Em quarto 102, Madoka começa a se referir a Harumi como um irmão, surpreendendo Harumi, que então deduz que ela pode ouvi-lo. Ele começa a falar com ela, aliviado por ter alguém além daquele psicopata que pode ouvi-lo. E ela coincidentemente responde corretamente, apenas para ele perguntar sobre os pais deles, e ela dá uma resposta diferente. Ela continua dizendo a ele como eles viverão juntos de agora em diante para sempre. Harumi decide perguntar a ela o nome do gato da família, para ter certeza de que ela realmente não pode ouvi-lo. E ele fica desapontado quando ela fala sobre a sopa de curry favorita dele. Ele se pergunta como ela sabe que ele é Harumi, e Madoka fica triste ao falar sobre como ela queria que ele se mudasse com eles, o que lembra Harumi de quando ela uma vez implorou para ele. Madoka imediatamente começa a agir de maneira assustadora, dizendo que ele não vai a lugar nenhum a partir de agora. Ela começa a recitar alguns votos de casamento bobos, e ele fica apavorado porque sua irmã parece ter mudado. Logo, Madoka traz uma tigela de pimenta para comer e tenta alimentá-lo, traumatizando-o enquanto ele tenta rejeitar a abominação que ela chama de comida. Ela suspeita que ele está rejeitando a comida porque ela não colocou picles do jeito que ele gosta, e imediatamente sai para buscar alguns. Enquanto ela está fora, Harumi raciocina que precisa escapar antes que ela volte. E enquanto se esforça para se libertar da corda que o amarra, Natsuno aparece na janela, parecendo um vampiro faminto. Ele imediatamente percebe que aquilo será o seu fim. Natsuno o leva de volta para sua base para amarrá-lo e começa a interrogá-lo sobre com quem ele estava falando anteriormente. Ele revela que Madoka é sua irmã, mas Natsuno, duvidando dele, diz para ele provar, o que o faz se perguntar como esse idiota quer que ele prove isso. Ela logo o solta e, mais tarde, acreditando que ele está dizendo a verdade, pergunta por que a irmã dele o sequestrou por 3 dias, deixando-o sem palavras também. Mas ele ignora isso, perguntando onde ela esteve, e ela responde que estava perseguindo os suspeitos. No entanto, Harumi fica decepcionado com o quão inútil ela é quando revela que não conseguiu capturá-lo. Enquanto isso, ela diz a ele que viu um dos livros dela cair dele, surpreendendo Harumi, que então deduz que seus livros podem realmente ter algo a ver com tudo isso. Ele sugere que alguém pode estar guardando rancor contra ela e pergunta quem ela acha que pode ser. Ela de repente diz que sabe quem é o culpado, mas o cara manda ela calar a boca e deixá-lo pensar em tudo. Ele começa a considerar quem pode ser o culpado e chega à sua irmã. Conectando os pontos de tudo que Madoka fez, Natsuno pergunta se ele acha que sua irmã pode estar ligada aos incidentes de ataque, mas ele discorda porque sua irmã nunca faria uma coisa dessas. No entanto, Natsuno afirma que, independentemente de Madoka estar ou não relacionada com os incidentes, ela terá que pagar pelo fato de ter sequestrado seu cachorro. Mas Harumi defende que Madoka não machucou ninguém, ao que Natsuno responde que ela partiu seu coração. Harumi diz para ela comer algo, talvez esteja apenas com fome. Enquanto isso, Madoka fica preocupada quando não consegue encontrar Harumi novamente. No dia seguinte, Natsuno e Harumi vão para o quarto 1202 procurar Madoka, mas descobrem que ela não está mais lá. Então continuam a investigação perambulando pela cidade. Suzuna aparece de repente e conta-lhe sobre outro incidente envolvendo o agressor. Ouvindo isso, Natsuno a repreende imediatamente, lembrando-a que sua cara estúpida prometeu impedir outra ocorrência. Natsuno e Harumi a chamam de inútil com diferentes adjetivos,
mas isso só faz o idiota se ligar, já que sua linguagem do amor é ser punida. Natsuno então pergunta se ela pelo menos reuniu alguma informação, e o bobo responde que descobriu que os livros de Natsuno estão relacionados a todos os incidentes. Natsuno diz que já sabe disso e ameaça espancá-la até que ela comece a andar de 4. Suzuna fica animada imediatamente e, enquanto sai, conta a Natsuno o boato sobre a garota chorando no parque enquanto rasga um dos seus livros, chocando Natsuno e Harumi, que já suspeitam de quem possa ser. Natsuno pede mais detalhes, e Suzuna revela que uma menina pequena, de cabelo curto, estava cortando seu livro enquanto murmurava Akiyama Shinobu, repetidamente, confirmando instantaneamente que é Madoka. Eles vão até o local, e enquanto observam os pedaços espalhados no chão, Madoka aparece de repente e exige saber quem diabos Natsuno é. Os dois começam a trocar insultos, quase partindo para uma briga, mas Harumi rapidamente os interrompe, implorando a Natsuno para não cortar sua irmã. Ela lhe diz que perguntar a ela pode ser a maneira mais rápida de resolver o caso do esfaqueador. No entanto, ele diz que se ela for cortar alguma coisa, ela deveria cortar o picles dele em vez disso, o que Natsuno considera uma ideia brilhante. Só então ela decide perguntar sobre o livro queimado, surpreendendo Madoka que ainda há um remanescente, porque ela achava que tinha queimado todos os livros Akiyama Shinobu de Harumi por ele. Ouvindo isso, Natsuno usa uma bomba de fumaça e foge com Harumi. Ao voltar para casa, Harumi diz a Natsuno que deve ser a sua irmã por trás dos incidentes, mas Natsuno responde que não podem concluir, embora haja uma possibilidade de que ela seja. Harumi se pergunta por quê, e Natsuno responde que talvez Madoka não queira que Akiyama Shinobu leve seu irmão para longe dela. Harumi ainda não entende o que ela quer dizer, então Natsuno explica que deve ter sido porque Harumi só falava sobre livros quando Madoka estava com ele, o que não deve ter sido muito divertido para ela. Isso deve ter feito ela sentir que Akiyama Shinobu estava roubando ele dela. Enquanto isso, Harumi acha ridículo pensar assim, mas Natsuno lhe diz que com as razões certas não teria sido irracional para ela pensar assim. Isso leva Harumi a perguntar o que ela quer dizer com isso, ao que ela responde que a morte dele deve ter feito Madoka pensar que ele morreu por causa de seu amor pelos livros de Akiyama Shinobu, que foi o motivo de ele ter ficado em Tóquio de qualquer maneira. Natsuno diz ainda que isso deve ter alimentado o ódio dela por Akiyama Shinobu, e faz ela pensar que destruir quem tirou seu irmão dela poderia trazê-lo de volta. Ouvindo tudo isso, Harumi diz que ainda acredita em Madoka, e se eventualmente acabar sendo verdade que ela é realmente a assassina, ele será aquele que irá detê-la. Ele então implora que Natsuno lhe empreste sua força, ao que ela concorda. No entanto, nesse momento, Madoka de repente quebra a janela e captura Harumi. Ela diz a ele que já havia pensado que algo assim poderia acontecer, então colocou um rastreador nele, chocando-o. Enquanto isso, Natsuno pergunta a Madoka se ela veio aqui sabendo que era o quarto de Akiyama Shinobu, chocando-a. Madoka imediatamente a acusa de ter roubado seu irmão dela, mas Natsuno responde que se ela viesse à sua casa, deveria pelo menos entrar pela entrada como as pessoas normais fazem. Madoka a culpa por causar isso e deixar seu irmão louco. Ela diz que sabia que não havia como ele morrer e deixar de ler livros, então ele tinha que vir aqui na forma de um cachorro. No entanto, Natsuno diz para ela sair do seu mundo de fantasia, e reafirma que o irmão dela já está morto. Ela acrescenta que Madoka pode odiá-la ou culpá-la o quanto quiser, mas isso não muda o que aconteceu e ela precisa encarar a realidade. Ela então pergunta se acha que suas ações fazem Harumi feliz, mas Madoka a interrompe dizendo que ela não sabe nada sobre o irmão dela. Natsuno também vira a questão para ela, perguntando se Madoka sabe o que o irmão dela quer. Ela diz que se realmente sabe como afirma, deveria saber que o irmão não aprovaria nada do que ela está fazendo. Madoka pergunta como diabos ela sabe disso, e Natsuno responde que conhece seus leitores porque transmite seus pensamentos para eles através de seus livros. Ela afirma claramente que Harumi morreu porque ele morreu na frente dela enquanto a protegia de um ladrão. Ela então acrescenta que é por isso que continuará escrevendo por ele e colocando o melhor de si em seus livros sem esquecer sua morte. Natsuno finalmente declara que Harumi não aprovaria nada do que ela fez, e envergonhada, Madoka pega o cachorro e sai rapidamente da sala. Ela o leva para um campo aberto e começa a se sentir péssima, dizendo que não há como o cachorro ser seu irmão. Ela explica que achou que seria capaz de encontrar Harumi na cidade, por isso veio. Ela até armou uma armadilha, e quando o cachorro caiu nela, pensou que o tinha encontrado, porque só Harumi cairia nisso. Ela então diz que não pode continuar fugindo assim ou nunca conseguirá enfrentá-lo, então deve terminar o que começou. Logo percebe que Natsuno chegou e fica surpresa por ela tê-los encontrado. Natsuno revela que colocou um rastreador no cachorro, chocando Harumi. Então ela pergunta a Madoka se está pronta para lutar. Madoka imediatamente responde que está pronta para lutar com tudo o que tem, e instantaneamente invoca sua arma especial chamada Tuna Eater, chocando Harumi. Natsuno também libera suas tesouras, e após alguma conversa entre as duas, elas começam a luta de verdade. Depois de algumas trocas, Madoka transforma sua arma em uma motosserra e começa a derrubar todas as árvores ao redor, na tentativa de dividir Natsuno em duas metades iguais. Logo, ela fica presa em uma árvore, dando vantagem a Natsuno, que acaba quebrando a serra.
Madoka sente-se péssima por todo o seu esforço não ter dado em nada, mas de repente ela se torna determinada novamente, dizendo que deve ver isso até o fim. Ela libera uma arma mais poderosa e explode Natsuno com um bazooka. No entanto, Natsuno resiste à explosão com suas tesouras, dividindo-a em duas. Madoka fica chocada e cai de joelhos envergonhada. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, elas se tornam amigas e começam a conversar no caminho de volta. Durante a conversa, Natsuno pergunta a Madoka por que ela cortou seus livros, e ela responde que é porque Harumi uma vez disse que era melhor rasgar ou queimar os livros, já que vendê-los a sebos reduz os royalties do autor. Natsuno fica surpresa ao ouvir isso, e pergunta se tem algo a ver com os incidentes do slasher. Madoka se pergunta o que é isso, chocando Natsuno e Harumi. Natsuno começa a perguntar sobre os vários incidentes que ocorreram, mas Madoka não está ciente deles e diz que a única coisa que fez foi cortar seus livros e raptar seu cachorro. Ouvindo isso, Harumi deduz que isso só pode significar uma coisa. Em seguida, ele chama para o ar, dizendo a quem quer que esteja escondido para se revelar. Suzuno aparece de repente, perguntando a ele há quanto tempo ele sabia, e ele responde que suspeitou desde quando Natsuno a atacou na cidade e ela disse que estavam se unindo contra elas. Suzuno pergunta a ele o quanto ele sabe e faz uma versão timo de Sherlock Holmes, explicando todas as pistas que ela deixou enquanto investigavam os incidentes do slasher. Suzuno revela que fez isso por Natsuno para que ela pudesse sair da sua crise o mais rápido possível. Ela ainda declara que está disposta a fazer qualquer coisa por Natsuno para torná-la o mais eficaz possível em sua escrita, mas Harumi interrompe dizendo que Natsuno pode sair de sua crise sozinha. Suzuno está cética sobre isso, e Harumi diz a ela que acredita nela, já que ela também acredita em seus leitores. Ao ouvir isso, Suzuno reafirma o fato de que faria qualquer coisa para ver Akiyama ser reconhecido como um dos melhores escritores da história. Ela acrescenta que percebeu que Harumi se aproximou bastante dela a ponto de atingir as emoções de Natsuno. Ela se pergunta que tipo de livro Natsuno escreveria se estivesse prestes a morrer, assustando Harumi. Ao virar-se para ir embora, Harumi afirma que nunca aceitará a maneira dela de fazer as coisas, mas ela não dá a mínima para o que ele diz. Ao tentar ir embora, Natsuno de repente a chama do telhado, chocando ambos. Natsuno revela que também tinha notado o que Suzuno estava fazendo e ordena que se sente no chão imediatamente. Natsuno então diz que ela mesma pode sair de uma crise e, na verdade, já superou esta, chocando-os. Ela joga seus manuscritos no ar e diz a Suzuno que nenhum deve cair no chão. Então a idiota começa a pegá-los imediatamente. Harumi permanece surpresa, e Natsuno revela que foi capaz de escrever de repente depois de tê-lo punido no dia anterior. Suzuno folheia as páginas e instantaneamente fica tão empolgada que suas comportas quase estouram como uma fonte. Mas Natsuno a repreende por pensar que não pode sair da crise sozinha. Natsuno fica animado que ela voltou, mas Harumi diz que é tudo besteira se ela não escreveu Lust. No dia seguinte, enquanto Madoka se separa de Natsuno, Natsuno diz a ela que se gosta do cachorro, pode pensar nele como o verdadeiro Harumi e vir sempre que quiser fazer o que quiser com ele, deixando Madoka animada. Depois que ela sai, Harumi expressa que ainda está bastante incomodado com o incidente do assassino, e então Suzuno revela que encontrou o verdadeiro culpado enquanto espalhava seus boatos. Então ela bateu nele sem piedade e o enfiou em uma lata de lixo. Ao ouvir isso, Natsuno fica irritada e Suzuno imediatamente cai no chão, pronta para receber sua punição. Alguns dias depois, Harumi compra alguns livros para si mesmo, e enquanto espera ser atendido, ele de repente se torna impaciente, torcendo para que Yayoi não chegue enquanto ele ainda está lá. No entanto, enquanto ele se prepara para sair após ser atendido, a garota que ele tanto teme chega de repente e o faz cócegas intensamente novamente, deixando-o inútil. A garota se despede e diz que talvez esteja saindo da cidade também, surpreendendo-o, mas ela aproveita para fazer-lhe cócegas novamente. Voltando para casa, Natsuno o acusa de traí-la com outra garota por tocá-lo e ameaça prejudicá-lo se ele pensar em fazer algum movimento sobre aquela garota, mas Harumi não aceita isso. Em seguida, ele diz a Natsuno que Yayoi lhe contou que em breve deixará a cidade e fica triste por não poder mais comprar livros na loja. Natsuno diz a ele que pode simplesmente encontrar outra livraria ou, no máximo, fazer pedidos pelo correio, mas Harumi responde que não é bem assim. Ele não pode simplesmente mudar porque há uma história profunda entre ele e a livraria. Ele pergunta se ela quer ouvir, mas Natsuno diz que vai passar e diz pra ele ler em outro lugar enquanto ela se concentra na escrita dela. O ego do cara é abalado, mas ele começa a falar sobre a história mesmo assim, pra tentar despertar o interesse dela. No entanto, ela grita com ele e ameaça raspar toda a sua pele. Depois disso, ela diz que irá ouvir sua história e guarda a tesoura. Então ele começa a contar a história da primavera passada. Ele tinha acabado de entrar na escola e decidiu visitar sua nova casa na cidade. Ele deveria encontrar o gerente do apartamento, e enquanto o homem se atrasava, ele de repente começou a desejar livros. Então entrou na livraria próxima. Ao entrar na livraria, ele ficou atraído pela coleção de livros e de repente notou uma velha Karen reclamando de um livro que ela tinha acabado de ler, alegando que era chato pra caramba e que toda a loja deveria ser fechada por causa disso. Mano logo percebeu que era um dos livros de Akiyama Shinobu e imediatamente perdeu a calma. O
K já tentou convencê-la, mas ela continuou agindo de forma louca. Então Harumi levou para o lado pessoal e insultou a velha por dizer que o livro era uma besteira. Lançou um discurso sobre como o livro é uma das maiores obras já escritas. Mas o cérebro liso logo descobriu, após seu longo discurso, que a velha havia saído há cerca de 20 minutos, fazendo-o desejar desaparecer. Nesse momento, um velho de repente atacou com um taco de beisebol, mas ele conseguiu desviar, e a caixa rapidamente explicou que Harumi a tinha salvado de um Karen, o velho, que por acaso era o pai da garota, imediatamente caiu de joelhos para se desculpar e ofereceu que Harumi pudesse levar qualquer livro que quisesse como compensação, o que o deixou animado. O velho ficou impressionado com a sua escolha e lhe deu ainda mais livros de graça, além de um cartão de pontos para usar sempre que voltasse. Foi assim que ele começou a ir à livraria. Harumi finalmente diz que o cartão de pontos que você recebe mantém um registro dos livros que ele leu e é prova de sua amizade com o velho. No entanto, ao terminar sua história, Harumi percebe que sua história não é nada mais que um remédio para dormir para Natsuno. No dia seguinte, ele vai à loja para ver o que está acontecendo, mas assim que chega, encontra Yayoi, que sai da loja irritada e de repente o carrega enquanto corre para um parque. Ela reclama tristemente que a irmã não se importa se a loja fechar, mas ela não quer que isso aconteça. Ela então revela que é por isso que ela elaborou um plano perfeito para salvar a loja. Ela tira um boné com a publicidade da loja e diz que eles vão usá-lo para dar mais visibilidade à loja, divertindo-o com o quanto ela está disposta a ir pela loja. No entanto, ele fica chocado quando ela de repente coloca o chapéu na cabeça dele. Eles começam a andar pela cidade para divulgar a livraria enquanto Harumi sente vontade de sumir de tanta vergonha. Algumas senhoras o veem e acham-no fofo, então decidem fazer-lhe cócegas, o que o deixa ainda mais embaraçado, desejando que ninguém que ele conhece o veja desse jeito. Enquanto isso, Natsuno está fervendo em casa ao vê-lo em uma postagem de blog online. Após a pequena publicidade para a livraria, eles voltam ao parque e Yayoi logo começa a chorar, o que deixa Harumi sem palavras porque ele não consegue pensar em nada para fazê-la se sentir melhor. Nesse momento, ele de repente ouve o barulho de tesouras e fica com medo. Natsuno o acusa de trapacear e até de fazer uma garota bonita chorar. Então ela ameaça parti-lo ao meio. Aterrorizado como sempre, ele pergunta como ela sabe onde encontrá-lo e ela responde que nada funciona melhor do que um rastreador em um cachorro perdido. Natsuno então se vira para Yayoi e a incentiva a ir para casa, mas a garota responde que não quer porque acha que sua irmã deve estar brava com ela por algo que ela disse. No entanto, Natsuno diz a ela que sua irmã deve estar preocupada com ela e a incentiva a não se deixar abater por algo assim, contando que ela também tem uma irmã mais velha para quem sempre diz coisas ruins. Yayoi pergunta se sua irmã a odiar e Natsuno diz para ela pedir desculpas se isso realmente a incomodar. Natsuno a segue de volta à loja e Yayoi se desculpa pelo que fez antes. Sua irmã a abraça em resposta e o problema é resolvido. No entanto, Natsuno de repente pergunta sobre a loja, dizendo que um de seus conhecidos é um fã fervoroso, que não quer que ela seja fechada. A irmã de Yayoi, Sakura, fica surpresa ao ouvir isso e diz que a loja nunca vai fechar, mesmo que o pai dela seja um homem de negócios estúpido que distribui mais livros do que vende. Sakura pergunta onde Natsuno ouviu isso e ela diz que foi da Yayoi. Yayoi imediatamente explica que ouviu a mamãe e o papai brigando, então temia que eles se divorciassem como ela costuma ver na TV e que a loja eventualmente fechasse. Todos ficam surpresos ao descobrir que foi isso que aconteceu e Sakura explica que não foi uma briga séria, embora a mãe tenha batido no papai enquanto isso. Nesse momento, o velho entra no quarto obviamente empolgado porque sua esposa está batendo nele como sempre. Sakura diz que é assim que os dois boomers expressam seu amor e tranquiliza a garota de que a loja não vai fechar, deixando-a feliz. Alguns dias depois, enquanto Harumi lê, Natsuno diz a ele que está procurando algo e precisa da sua ajuda. No entanto, ele responde que não vai ajudar, pois ainda está ocupado lendo. Ao ouvir isso, ela ameaça garantir que ele tenha tempo suficiente para ler 6 palmos sob a terra, assustando-o. Então ele pergunta o que ela está procurando. Natsuno diz que são seus sutiãs pretos tamanho A, chocando-o porque ele nunca esperou que alguém com menos busto que o próprio traseiro usasse sutiã. Natsuno imediatamente responde com a tesoura, deixando-o sem palavras. Ela diz que vão procurar imediatamente então, mas Harumi implora dizendo que não é muito bom em encontrar objetos perdidos. No entanto, ela contrapõe que ele é um cachorro e deveria ser capaz de usar o nariz. E o idiota culto pula em direção ao plano dela imediatamente, mas ela reflexivamente o joga contra a parede, perguntando por que diabos ele está fazendo isso. Harumi responde que ele precisa do cheiro dela para poder procurar o sutiã, então ela concorda em deixá-lo cheirá-la, embora isso seja embaraçoso. Logo, Bro começa a exagerar, ao sentir seus pequenos seios no processo, o que faz com que ela o jogue contra a parede novamente. Ela o chama de perdedor depravado por tentar apalpar as curvas de sua dona sem consentimento. Mas Harumi pergunta como ele pode apalpar algo que não está lá. Ela responde imediatamente com suas tesouras e o amarra depois. Vendo isso, esse esquisito, que parece cheirar crack a cada 2 horas,
começa a desejar também ser amarrado assim e punido com uma vara dura. Natsuno logo desamarra Harumi, e Suzumi se junta a eles para procurar seu sutiã. Natsuno diz que é seu favorito, e Suzumi pergunta que tipo é, mesmo que ela vá arrasar com uma corda a qualquer hora, em qualquer dia. Natsuno responde que tem renda e um design, e então ela avisa Harumi para não ficar olhando caso ele a encontre primeiro. No entanto, ela percebe que Harumi deu fora. Ela o encontra lendo na biblioteca e começa a repreendê-lo, mas Harumi decide se defender. Ele diz a ela que já teve o suficiente disso e começa a falar o que pensa, mas Natsuno de repente joga as tesouras nele. Ele rapidamente desvia e atinge uma estante, o que faz uma caixa cair em sua cabeça antes que Natsuno possa impedir. Harumi vê uma bomba de melão na caixa e sarcasticamente elogia Natsuno por reconhecer sua fraqueza e ainda tentar fazer algo a respeito, mesmo sabendo que sua situação é desesperadora. Ele tenta ir embora, mas Natsuno pisa no rabo dele e mostra suas tesouras, assustando ele. Depois disso, Natsuno vai verificar o ginásio onde ela se exercitou no dia anterior, já que não conseguiram encontrar o sutiã em casa. E Suzumi provoca dizendo que ela está certa em tê-lo esquecido aqui, já que não teria percebido mesmo. Ela não estava usando de qualquer forma. Natsuno fica irritada e sugere que Suzumi teste a força do armário com a cabeça dela, o que ela faz alegremente até desabar no chão. Após isso, Suzumi sugere que pode ter sido roubado por um ladrão de roupas íntimas, e Natsuno responde que se for esse o caso, o ladrão pagará com seu corpo sendo esfolado. Ela então vai costurá-lo do avesso, deixando Harumi pensando se ela come com o diabo ou se é apenas naturalmente má. Ela, no entanto, diz que é improvável que tenha sido roubado, já que o apartamento delas tem segurança rigorosa. Nesse momento, alguns marombeiros aparecem, e Natsuno fica para um treino de desenvolvimento muscular enquanto Harumi volta para casa para ler. Enquanto lê, ele de repente encontra o sutiã de Natsuno dentro do seu pano de coberta e fica chocado, perguntando-se como ele foi parar ali. Aqui, ele logo percebe que deve ter pegado por engano ao procurar algo para se cobrir durante o dia. Antes, ele de repente se lembra da ameaça que ela fez a quem quer que ela descubra que pegou e fica apavorado. Enquanto isso, durante o programa de treino de melões, Natsuno percebe que o cara está apenas treinando-a para ter músculos peitorais, não melões. Ela fica irritada e volta para casa mais cedo do que o esperado, apenas para descobrir que o armário contendo suas roupas íntimas foi comprometido. Ao mesmo tempo, Harumi fugiu de casa porque está com medo do que Natsuno pode fazer com ele se ela descobrir. Enquanto isso, Natsuno começa a procurá-lo e vai à livraria que ele frequenta, já que ele não voltou para casa desde o dia anterior. Sakura diz a ela como ele se tornou popular na comunidade, já que todos o acham fofo sempre que ele vai às compras. Sakura então descreve como ele é fofo de carregar, mas isso deixa Natsuno com ciúmes, porque ela acha que Harumi deve estar aproveitando seus balões enormes, ao contrário de si mesma, que só tem pontinhos. Natsuno agradeceu pela ajuda e saiu, mas ao sair, Sakura informou-a de que tem havido muitos acidentes de trânsito na área ultimamente. Mesmo assim, ela sai e fica preocupada quando ainda não consegue encontrá-lo depois de procurar por aí. No entanto, ela de repente suspeita que está sendo seguida, mas descarta a ideia quando não vê ninguém. Enquanto isso, Harumi encontra um lugar longe de casa e começa a cavar o chão para enterrar o sutiã para que Natsuno nunca o encontre. No entanto, ela de repente ouve uma voz cantando e se dirige para lá. Ele logo encontra uma empregada se divertindo ao máximo cantando com uma voz rachada. Ele instantaneamente reconhece que as linhas são de um famoso livro premiado e começa a cantar junto. No entanto, ele de repente espirra, chamando a atenção da empregada ao vê-lo. Ela fica envergonhada e diz que terá que isekai ele, pois ninguém deveria vê-la assim. Ela instantaneamente transforma sua vassoura em uma arma e começa a persegui-lo, com a intenção de mandá-lo para o reino das sombras. Ao mesmo tempo, Natsuno está correndo não se sabe para onde, quando de repente ouve os pensamentos de Harumi gritando por ajuda. Harumi corre em direção à estrada e ela quase o atinge, mas ele consegue pular na rodovia. No entanto, enquanto tenta se afastar, ele de repente vê o lendário mestre do Isekai, Caminhão-kun, vindo para sua próxima vítima. Ele imediatamente começa a pensar que vai morrer novamente sem ler todos os livros de Akiyama Shinibu, mas Natsuno o salva por pouco. Depois ela o joga no chão e pega suas tesouras para lutar contra a empregada implacável. Enquanto isso, a empregada de repente ouve um anúncio de batatas assadas e decide sair da luta. No entanto, ela diz a Natsuno que tem a sensação de que se enfrentarão com espadas algum dia e vai embora. Depois disso, Natsuno vê o sutiã com Harumi e fica animada por tê-lo de volta porque valoriza o design de cachorro, surpreendendo Harumi. No entanto, ela imediatamente entra no modo vilã e ameaça matá-lo por ter pegado o sutiã dela. Enquanto isso, o cara misterioso ainda está observando-a. Alguns dias depois, eles vão para um resort e ao chegar lá, Harumi fica chocado ao ver armas perigosas assustando-os. Ele se pergunta se os vikings vieram estabelecer um negócio de resort aqui, mas Natsuno diz para ele calar a boca e apenas se divertir. De repente, uma jovem aparece e Harumi a confunde com sua antiga senhoria. Enquanto ele se pergunta por que ela trocou de emprego, ele percebe que é apenas uma sósia. Nesse momento, ele descobre que a pousada tem uma seção de livros e, enquanto observa os livros que possuem, Madoka de repente o arremessa do chão e o coloca em sua melões. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela revela que Natsuno a convidou, agradecendo a ela.
No entanto, Natsuno diz que ela não precisa ser tão formal, porque elas se tornarão cunhadas algum dia, então devem se conhecer melhor. Mais tarde, no quarto, Madoka percebe uma moldura que Natsuno revela ser uma foto dela, de sua irmã, e sua mãe. Harumi, sendo um homem de cultura, instantaneamente compara os tamanhos dos melões e diz que Natsuno deve ter herdado do pai, irritando Natsuno, que pergunta se ele também gostaria de seguir o exemplo do avô falecido. Poucos momentos depois, Madoka percebe que há apenas um futon no quarto e pergunta a Natsuno se ela deve pegar outro. Mas Natsuno diz que não, porque acha que é a melhor chance para fazer Harumi segui-la como um cachorrinho. Entretanto, Harumi interpreta isso de maneira diferente, pensando que Natsuno quer aplaudir Madoka sem uma vara. Natsuko fica irritada novamente e o prende na parede com suas tesouras. Depois Natsuno diz a Madoka que conseguiu um quarto separado para ela e lhe diz para levar seus pertences para lá. Madoka fica animada e vai carregar Harumi imediatamente enquanto sai. No entanto, Natsuno a interrompe, dizendo que ela não precisa de Harumi em seu quarto, mas Madoka afirma que precisa, já que não vê seu irmão há um tempo. Ela diz a Natsuno para não se meter entre um irmão e uma irmã, ofendendo-a, e ambas logo se preparam para resolver a questão na base da pancadaria. Nesse momento, o alarme de Natsuno toca e ela sugere que ela e Madoka usem a fonte termal, ao que ela concorda imediatamente, chocando Harumi, porque as duas idiotas estavam prestes a brigar. Após isso, enquanto Natsuno, Sakura e Madoka tomam banho na fonte termal, Sakura vê uma garota tímida chamada Ami escondida e a convida a juntar-se a elas. Ami fica envergonhada, mas Natsuno de repente nota suas balançantes, ficando com ciúmes porque mesmo sem roupas, qualquer um ainda teria dificuldade em ver seus melões. Em sua vergonha, ela começa a pensar no pobre cachorrinho e fica curiosa sobre o que ele está fazendo. Eles voltam para o quarto mais tarde e o encontram lendo. Depois, vão para o refeitório para jantar, apenas para encontrar alguns caras amarrados como sua mãe nas noites de sexta-feira. Acontece que um deles é Suzuna, surpreendendo-a, mas ela a repreende por invadir novamente e diz para ela tirar o rosto inútil da pousada. Enquanto isso, o perseguidor assustador ainda está observando sem que Natsuno saiba. No dia seguinte, eles saem às ruas e, enquanto caminham, Harumi percebe que Natsuno está absorta em um livro. Ele pergunta a ela sobre isso, exigindo que ela também o inclua, mas ela se recusa. Natsuno visita uma livraria e encontra a empregada travessa novamente, surpreendendo a empregada, que nunca esperava que se encontrassem novamente tão cedo. Enquanto se preparam para resolver os negócios inacabados, Natsuno nota uma pedra de amolar próxima e pergunta a ela se é dela. Ela responde que sim, e diz que a marca produz os melhores produtos, intrigando Natsuno, que diz a Harumi depois que a empregada sai que ela também comprará sua própria pedra de amolar de primeira classe para afiar suas armas. Enquanto isso, de volta à pousada, Madoka acha difícil cozinhar, embora tenha ficado para trás, porque quer fazer iguarias nascidas do amor por Harumi, e deseja ter seu comedor de atum com ela. Natsuno pega sua pedra de amolar e promete colocar suas tesouras de volta no melhor estado, mas Harumi não está preocupado com isso, porque ele acabou de desperdiçar o dia todo. Eles logo retornam à pousada e Natsuno vai imediatamente para a cria para afiar suas tesouras. Enquanto isso, essa maníaca depravada está ocupada buscando como causar dor em si mesma para desfrutar do prazer que vem com isso. Max entra naquele momento e imediatamente mergulha na fonte termal, desafiando Suzuna para um teste de resistência. Quem ficar mais tempo na água vence. Enquanto isso, em uma parte diferente da pousada, Harumi de repente vê alguns caras que parecem ter ressuscitado direto do apocalipse dos idiotas, marchando com armas em direção à casa de banho. Ele corre para informar Natsuno imediatamente, mas é tarde demais. Eles invadem a casa de banho e ao vê-los, Natsuno assume sua postura de combate imediatamente, dizendo que já viu a mesma coisa antes na cidade deles. Ela diz que tudo começou quando ela percebeu que um stalker a estava espionando, mas ela lutou contra os atacantes sozinha naquela vez, então ela consegue enfrentá-los agora. Enquanto isso, Maxie acha que ela tem a aura da rainha demônio e caminha em direção a eles para detê-la, mas o grupo de idiotas zumbificados simplesmente passa por ela, colocando-a instantaneamente em uma dívida de aura para a vida toda. Eles de repente atacam Natsuno, mas ela os detém com suas tesouras. No entanto, ela deseja que suas tesouras estivessem em ótimas condições. Vendo isso, Harumi decide ganhar algum tempo para que ela possa terminar de afiar o ferro e imediatamente corre em direção aos atacantes para afastá-los. Ele começa a bater nos zumbis com as bacias de banho enquanto Natsuno quase é pisoteada, vendo como ele está se defendendo por ela. Um dos zumbis teria enviado Harumi ao Nirvana, mas Madoka intervém de repente com sua motosserra. Natsuno logo se junta também e enquanto começam a enfrentar os inimigos, o precioso livrinho de Natsuno cai no chão, levando a uma debandada que arruína o livro. Ela entra no modo Hulk imediatamente. No dia seguinte, o dono da pousada pede desculpas por todo o alvoroço do dia anterior, juntamente com os idiotas que agora afirmam não se lembrar do que aconteceu. Natsuno e os outros se despedem da pousada, e enquanto Harumi reclama que mal conseguiram descansar, mesmo na pousada, Natsuno o assegura que na próxima vez serão só os dois, usando a técnica da Aurora. Alguns dias depois, Natsuno e Harumi vão à livraria para comprar alguns livros. E enquanto Sakura os atende, Harumi pergunta a Natsuno sobre seu perseguidor. Ela responde que foi atacada várias vezes desde a última vez,
mas se gaba de ter lutado contra todos eles. Harumi afirma que isso já não é mais apenas um simples caso de perseguidor, e é nesse momento que Natsuno nota o perseguidor amador passando. Enquanto isso, Sakura informa que o livro que ela recomendou está agora disponível. Ela entrega a ela, e ao vê-lo, Harumi o reconhece imediatamente porque o viu nas fontes termais outro dia, mas ele não teve a chance de lê-lo. Ele então diz que, embora não conheça o autor, deve ser um bom livro, já que Sakura o recomenda. Depois eles voltam para casa, e ao entrar no apartamento, Harumi faz um estilo Sherlock Holmes e instantaneamente percebe que alguém vasculhou o apartamento. No entanto, o idiota ao lado dela não percebe. Harumi fica chocado com o baixo QI dela e diz que havia 99.822 livros antes de eles saírem. Agora, os livros são 99.823, o que significa que um livro extra foi adicionado. Natsuno está surpresa por ele saber disso, e o cara, sentindo-se um gênio por um momento, começa a ensiná-la a inteligência 1 a 01. Ela pergunta se ele pode localizar o livro extra, e ele vai imediatamente às prateleiras para pegar o mesmo livro que acabaram de receber de Sakura, chocando-os. Os dois começam a duvidar da memória recente um do outro, perguntando se o outro esqueceu o que compraram antes. Eles suspeitam que deve ser o perseguidor, mas Natsuno está confusa sobre como ele entrou, já que o alarme deveria ter disparado se houve arrombamento. Ela logo percebe Harumi lendo o livro e pergunta ao viciado em livros por que diabos ele está lendo aquilo em um momento assim, mas ele defende que é a única pista deles, então eles têm que começar lendo. Natsuno acha isso interessante e decide ler também. Enquanto isso, Sakura alegremente diz a Ami que recomendou seu livro a Natsuno, surpreendendo-a. Depois de terminar o livro, ele começa a dar suas opiniões, pensando que ainda tem um longo caminho a percorrer quando se trata de livros, mas ele de repente percebe Natsuno absorta no livro também. Naquele momento, seu coração começa a bater forte enquanto a observa, desejando poder bater no bolo dela. Ele perde o controle e pula em seus melões, mas Natsuno coincidentemente acerta uma cesta de 3 pontos no lixo. Em seguida, Harumi pergunta o que ela acha do livro, e ela responde que o livro é bem escrito demais para um amador, suspeitando que um autor estabelecido deve ter mudado seu estilo de escrita ao escrevê-lo. Harumi acrescenta que também notou que o livro parecia tão semelhante aos livros de Akiyama Shinobu, e Natsuno confirma isso, dizendo que realmente pensou que tinha sido ela quem escreveu. Harumi pensa nisso por um momento e se pergunta quem realmente é o autor do livro. Eles procuram o nome dela no Google, ou o que quer que seja, e percebem que a autora também está mascarando sua identidade como Akiyama Shinobu. Natsuno chama Suzuna imediatamente e pede para ela contar tudo o que sabe sobre a autora amadora, Uzumaki Otaro, mas Suzuna se recusa. No entanto, ela concorda quando Natsuno promete dar um corte para cada informação que ela revelar, deixando-a animada. Poucos momentos depois, Suzuno está deitada no chão em uma posição OG, para impulsos de costas enquanto Natsuno e Harumi discutem as informações que acabaram de obter. Eles descobrem que a autora é filha do tigre dos romances históricos, Shuzen. Em seguida, Natsuno sugere que eles vão procurá-la, e eles partem imediatamente. No caminho, eles passam por um bairro que Harumi acha familiar, e ele começa a contar sobre quando veio comprar os livros de Akiyama Shinobu, mesmo tendo provas. Natsuno diz que ele deveria se concentrar nas provas, mas ele responde que os livros dela são mais importantes do que os testes, encantando-a. No entanto, ela fica zangada quando interpreta que isso significa que ele gosta apenas dos livros dela, e não dela mesma. Enquanto isso, o perseguidor ainda está observando-os como um tolo desempregado. Harumi leva Natsuno através de um prédio deserto, e enquanto eles caminham, Natsuno de repente percebe que estão cercados. Um evento semelhante ao das fontes termais acontece novamente, pois alguns judeus desorientados começam a se aproximar deles como marionetes. E em uma resposta rápida, Natsuno pega Harumi e o arremessa como um lançamento de beisebol contra eles. Bro é nocauteado e acorda mais tarde para ver que Natsuno deu uma surra neles. Nesse momento, o perseguidor aparece e é ninguém menos que Shuzen, e ele estava por trás dos incidentes, chocando Harumi. Shuzen elogia Natsuno por suas habilidades de luta e relaciona isso ao motivo de seus livros serem selvagens. Mas Natsuno não está pronta para papo. Ela o amarra mais rápido do que sua ex seguiu em frente e pergunta por que ele fez tudo isso. Shuzen tenta agir como se fosse um chefe da máfia, mas logo sai do personagem implorando para ela soltá-lo ou ele pode se molhar porque está envelhecendo e sua salsicha está prestes a vencer. No entanto, Natsuno não se importa e o atinge, perguntando como ele conseguiu entrar no apartamento dela apesar das medidas de segurança. Shuzen revela que devido às suas conexões, ele fez com que o dono da empresa de segurança desligasse o alarme e destrancasse a porta, chocando Harumi porque ele esperava algo impressionante. Natsuno pergunta por que a empresa de segurança faria isso, e ele responde que o presidente é seu amigo de infância. Desde que ele encobriu o fato de que fez cocô no corpo na escola, ele fez tudo o que Shuzen pediu. Interrogando mais a fundo, Natsuno pergunta por que ele fez tudo isso, ao que ele responde que é porque sua filha queria tanto que Akiyama Shinobu tivesse seu livro. Isso leva Natsuno a perguntar por que ele não a enviou pelo correio, mas em vez disso, escondeu onde ela não o encontraria. Shuzen responde que não queria que ela tivesse o livro, mesmo que sua filha quisesse que ele o desse a ela, porque Natsuno seria uma má influência para ela.
O velho idiota começa a reclamar como um Ken, e diz a ela que a sua má atitude é o que está atraindo essas multidões. Natsuno corta a corda que o pendura imediatamente, percebendo que ele não é o responsável pelos ataques das multidões. Ela afirma que o Sumeki é o responsável, mas Shuzen se opõe a isso, e confessa que fez tudo. Ela faz uma pausa por um momento e então pergunta o que a filha dele quer. Ele diz que ela quer conhecê-la. Eles conseguem um endereço que acontece de ser a escola anterior de Harumi. Ao chegarem lá, eles se separam para procurar a garota. Harumi vai à biblioteca e tira alguns livros para revelar um documento que ele guardou ali. Enquanto isso, Emi aparece de repente e pergunta se ele é Harumi, surpreendendo-o. Harumi reconhece que o sobrenome de Emi é Osawa e percebe que ela é a autora que estavam procurando. Curioso sobre como ela sabe quem ele é, ele pergunta de forma abrupta. Emi explica que Sakura uma vez contou a ela sobre um cachorro que frequentemente vinha comprar livros, e ela soube instintivamente que tinha que ser ele. No entanto, ela nunca acreditou totalmente até vê-lo pegar o manuscrito de seu esconderijo. Ela expressa alívio por ele estar vivo e declara orgulhosamente que cumpriu sua promessa de se tornar uma autora. No entanto, ela pede desculpas por não ter conseguido completar o manuscrito como havia prometido. Emi revela que o apoio do pai a ajudou a se tornar uma autora, mas desde a morte de Harumi, ela não conseguiu escrever nada novo. Ela confessa que isso a faz sentir como se não fosse uma autora de verdade. A única maneira de se provar, ela afirma, é superando um verdadeiro autor. Por isso, ela convidou Natsuno. Enquanto isso, na antiga sala de aula de Harumi, Natsuno ouve a voz de Emi pelos alto-falantes, convocando-a para o telhado. No telhado, Natsuno encara Harumi com uma expressão intensa, acusando-o de ser um traidor que joga dos dois lados. Ela parece pronta para atacar, mas Emi intervém, insistindo que autores não resolvem questões através da violência. Em vez disso, ela propõe um concurso de escrita. Elas se deslocam para a biblioteca onde se sentam frente a frente, e Emi estabelece as regras. A primeira a completar um conto de 100 páginas de manuscrito será a vencedora. Ao comando de Harumi, o concurso começa. Enquanto escrevem, Emi percebe a velocidade de Natsuno, rapidamente percebendo que está ficando para trás. Desesperada, ela tenta várias distrações, mas nenhuma abala o foco de Natsuno. Aceitando sua desvantagem, ela então pergunta o que Natsuno acha do seu romance. Natsuno responde que é um bom livro. Emi então aperta um botão, acionando um mecanismo que revela espelhos escondidos atrás das estantes. Assim que Natsuno vê seu reflexo, ela instintivamente alcança suas tesouras e quase se machuca. Ela luta contra o impulso, tentando manter o controle. Observando a reação dela, Emi explica que incorporou palavras-chave específicas ao longo de seu livro, implantando um comando subconsciente nas mentes dos leitores. A mensagem diz a eles que seu inimigo é uma garota de olhos vermelhos e cabelos pretos empunhando uma tesoura, e que eles devem eliminá-la. Nesse momento, Harumi percebe por que ele havia instintivamente atacado Natsuno após ler o livro, assim como porque tantos outros a haviam atacado antes. Emi declara que cumprirá sua promessa derrotando Natsuno, mas Natsuno luta contra o controle mental. Ela segura a caneta na boca e continua escrevendo, desafiando a manipulação de Emi. Sua pura determinação permite que ela vença o concurso. Depois, Emi a parabeniza e tenta terminar tudo com sua caneta. Mas Harumi rapidamente atira. Ele pega o manuscrito e coloca-o na frente dela. Confusa, a Ami hesita. Então Natsuno esclarece. Harumi quer que ela escreva. Natsuno então revela que o pai de Ami nunca usou sua influência para garantir a ela o prêmio de novo autor. Ela o ganhou com seu próprio talento. Ainda assim, Ami duvida de si mesma, insistindo que não é uma autora de verdade. Natsuno responde firmemente, afirmando que enquanto Ami tiver o desejo de escrever e houver pessoas dispostas a ler seus livros, ela é uma autora. Comovida por essas palavras, Ami se vira para Harumi e pergunta se ele leria seus livros se ela os publicasse. Em resposta, ele rosna. Natsuno se ajoelha diante dela e expressa um interesse genuíno em ler seu manuscrito quando estiver completo. Surpresa com a bondade dela, Ami pergunta se Natsuno não está com raiva dela por tudo que ela fez. Natsuno a tranquiliza, dizendo que já deixou isso para trás. Dominada pela emoção, Ami começa a chorar, agradecendo-a sinceramente. Ela então se refere respeitosamente a Natsuno como sensei, mas Natsuno a corrige, dizendo para chamá-la de senpai. Alguns dias depois, Madoka diz a Natsuno que quer fazer curry para agradecer por deixá-la ficar enquanto se preparava para o vestibular. Ela se ocupa na cozinha, cortando e picando com sua nova faca brilhante como uma vilã em um filme de terror. Curiosa e ligeiramente aterrorizada, Harumi entra sorrateiramente para verificar, apenas para vê-la cortando como se estivesse preparando uma oferenda para o submundo. Memórias dos seus desastres passados com Curry inundam sua mente, cada uma pior do que a anterior. Mas então algo estranho acontece. O cheiro não está mortal dessa vez e parece que é algo que ele pode comer. A esperança enche seu pequeno coração peludo enquanto ele corre para espiar dentro da panela. Mas no momento em que vê o conteúdo, sua alma quase deixa seu corpo porque o caril está azul brilhante. Antes que ele possa gritar, Natsuno lembra do juramento de sangue que ele fez sem saber para comer aquilo. Percebendo que valoriza sua vida, ele corre para a livraria para escapar de seu destino culinário.
Justo quando está recuperando o fôlego, os capangas de Max invadem a loja como se fossem os donos do lugar e compram todos os livros escritos por Akiyama Shinobu e Himeji Momiji. Desconfiado, Harumi decide segui-los, mas imediatamente se distrai ao avistar sua proprietária e a gerente da pousada passando, o que o deixa pensando em como elas não são a mesma pessoa. Sua mente começa a divagar até que, de alguma forma, ele acaba vagando por um parque. É quando ocorre o desastre. A empregada psicopata com uma vassoura, Moriba Saki, está lá, cantarolando outra melodia assustadora como se estivesse ensaiando para um filme de terror. Ele tenta escapar, mas sua falta de sorte faz com que pise em um galho, alertando-a. Ela se vira, os olhos fixando nele como um predador avistando sua presa. Desconcertada, mas ainda mortal, ela lança um ataque, mas desta vez, Harumi está pronto. Ele desvia de todos os ataques como um Jackie Chan. No entanto, ela é implacável e eventualmente o encurrala. Justo quando está prestes a dar o golpe final para despachá-lo para o submundo, Natsuno surge do nada, bloqueando o ataque. O ar se enche de tensão enquanto os dois se encaram. Saki dá um passo para trás dramaticamente e revela que é uma ex-agente com o codinome Servo das Sombras. Ela declara que Natsuno não deve subestimá-la, e justo quando as coisas estão prestes a explodir, um barulho alto de zumbido enche o ar. Um helicóptero desce dos céus e Maxie aparece. Com a graça de uma vilã em uma novela de baixo orçamento, ela anuncia que comprou todos os livros de Natsuno e Momiji porque ficou pessoalmente ofendida por ser comparada a eles. Ela gesticula dramaticamente para uma estrutura coberta ali perto, e quando seus seguranças a revelam, Natsuno fica chocada. Ela reconhece imediatamente como a lendária torre de 9 andares. Maxie se posiciona no topo, posando como se estivesse em uma revista de moda, e desafia Natsuno e Momiji para um concurso de escrita. Mas antes que alguém possa processar a loucura, Sachi avança, derrotando facilmente os guarda-costas de Maxie e rasgando suas roupas em confetes. Ela encara Maxie furiosamente, declarando que não permitirá que uma cabeçuda aspirante desrespeite sua senhora. Sem recuar, Natsuno junta-se a eles no topo da torre, pronta para brigar. Mas, justo quando o confronto épico está prestes a começar, o guarda-costas de Maxie vem arrastá-la novamente, deixando-a envergonhada. Alguns dias depois, Suzuna aparece para ver Natsuno, mas a princesa autora age como se ela fosse invisível. Enquanto Natsuno está ocupada trabalhando em sua mesa, Harumi, sendo curioso que é, pergunta a Suzuna por que ela está aqui. Ela explica que quer que Natsuno revele sua identidade ao público, pensando que dar entrevistas e mostrar-se na TV como outros autores famosos talvez a pressione a terminar o livro final da série Deadly Sin. Sem esperar uma resposta, Suzuna tira as fantasias que trouxe, e usando suas habilidades de edição, que desafiam a realidade, ela de alguma forma faz com que Natsuno as vista sem perceber. Ela troca de roupa após roupa, transformando Natsuno na vítima inconsciente de um bizarro desfile de moda. Só quando tenta colocá-la em um maiô, Natsuno finalmente percebe. Ela então aplica uma punição merecida em Suzuna, antes de voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Impassível, Suzuna revela seu próximo plano mestre, que é embebedar Natsuno para ver se ela se tornará uma adorável Cinnamon Roll, ou uma rainha demoníaca total. Harumi adverte que não há como ela cair nessa, mas Suzuna executa outra manobra sorrateira, colocando vinho na caneca de Natsuno à velocidade do Flash. Os dois observam como cientistas observando um sujeito de teste enquanto Natsuno toma um gole, e quase imediatamente ela se levanta da cadeira e se aproxima de Harumi. Harumi entra em pânico, se preparando para o impacto, mas em vez de puni-lo, ela o levanta e começa a agir de maneira muito gentil. Suzuna, esperando o caos, fica profundamente desapontada com essa gentileza indesejada. Quando ela tenta falar com Natsuno, ela também fala docemente com ela, o que desgosta Suzuna porque ela prefere ser verbalmente destruída. Desesperada para consertar isso, ela incentiva Natsuno a beber mais, esperando que isso a leve para o modo vilã. Em vez disso, Natsuno apenas fica mais suave, declarando repentinamente seu amor por Suzuna. Esta declaração envia Suzuna a uma crise existencial e ela desmorona dramaticamente como uma flor murcha. Enquanto isso, Natsuno pega Harumi novamente, que está extremamente desconfortável com essa mudança de personalidade. Quando ele solta que os ativos modestos dela estão cutucando seus lados, ela entende errado, tornando-se ultra sensível. Harumi, temendo por sua vida, tenta voltar atrás dizendo que todos, exceto os espectadores de Anischool, adoram isso plano. Infelizmente, isso só leva Natsuno ao modo de delírio, e ela começa a imaginar o casamento, a lua de mel, e até a discutir as cores do quarto do bebê como se já estivesse decidido. Harumi fica absolutamente horrorizado, mas antes que ele possa escapar desse pesadelo, ela o arrasta para o quarto com claras intenções de levar as coisas ao próximo nível. Assim que o nojento o segura para provar sua salsicha, o estômago dela se revira e ela vomita em cima dele, efetivamente terminando a loucura. Algum tempo depois, após ela ter voltado a si, ela diz a ele que ele fede como uma convenção de anime, o que faz Harumi responder que a culpa é dela. Ela diz para ele sair do apartamento por um mês e ele responde que preferia quando a Natsuno estava mais suave. No entanto, para seu completo choque, ela realmente o puxa e oferece-lhe um banho. Depois disso, Natsuno finalmente dá a Harumi um rascunho da parte final da série Deadly Sin.
pelo qual ele tem chorado, e pergunta-lhe o que acha. Mas o cara não está satisfeito e reclama que o resumo da trama foi longo demais, irritando-a. Então ela começa a persegui-lo novamente com suas tesouras. O fim. Se você gostou deste resumo, aperte o botão de curtir e comente cachorro abaixo. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito para mais aventuras repletas de enredo.